Doutor, você é muito estudioso, neuropediatra, a gente entra ali e percebe que você se dedica bastante ao estudo, não é assim, uma pessoa pitaqueira, né? Que fica simplesmente dando pitacos e tudo mais. E é bastante interessante, eu tive a curiosidade de olhar os comentários dos seus posts e sempre tem um comentário ou vários assim. E esse negócio de não bater, isso não existe não. No meu tempo eu apanhei demais, ou então apanhei pelo menos um pouco. Meu pai me punha de castigo e não fiquei traumatizada, funcionou. Com meu filho aqui em casa só funcionou quando ele me deu um tapa no rosto, eu devolvi o tapa no rosto dele. E você advoga contra isso, né? Advoga numa pegada muito diferente em termos de criação de filhos. A minha pergunta é: essa sua postura, a respeito da qual, inclusive, gostaria de que o senhor falasse, o que é que o senhor acredita serem os fundamentos da criação de filhos hoje, tem uma base neurocientífica ou ela é simplesmente um compilado de pitacos seus, pessoais? Conta para nós. Só essa pergunta dá uma palestra de 2 horas. Mas vamos lá. A gente tenta aqui. Então vamos lá. A primeira coisa são as crenças que os pais trazem, né? Ah, porque funcionou comigo, vai funcionar se eu replicar. Então isso é uma insegurança por não conhecer. Muitas vezes, quando o pai vai educar um filho batendo, ele não está fazendo isso para educar propriamente dito. Ele está fazendo para aliviar o seu sentimento de raiva. E se você bateu algum dia no seu filho aí, eu quero que você sente e pense: será que eu realmente fiz para educar ou será que eu fiz para aliviar a minha raiva? Isso por si só já é muito perigoso. E do ponto de vista, você falou que eu advogo, não, a ciência advoga que bater nos filhos traz prejuízo. E existe um estudo que mostra, que compara o bater dos filhos a um traumatismo craniano. Existe durante um traumatismo craniano, você libera ali algumas substâncias, algumas enzimas, e começaram a estudar isso e observaram que essas enzimas, essas substâncias, neurotransmissores, também são liberados quando a criança apanha. Então, olha a gravidade disso. E existe uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, que é epigenética. Epigenética está acima da genética, que são as estonas ali. E a gente sabe que quando eu tenho um ambiente muito tóxico, um estresse muito tóxico, e que eu não consigo controlar, esse estresse muito tóxico começa a causar prejuízo e pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Então, bater no filho, agredir um filho fisicamente, pode levar a complicações neuropsiquiátricas. Ah, não aconteceu comigo. Graças a Deus, mas a gente tem um tanto de casos descritos no mundo que a pessoa guarda isso até hoje como um momento de agressão. E eu não falo só o bater, não, até mesmo agressão em palavras. E uma outra coisa que eu desafio é assim: o que você faz batendo? Eu tenho 2 filhos, eu consigo fazer sem bater. E sabe de uma coisa, Lara e Arthur? Quando a gente fala assim, não bata, muitas vezes a pessoa que está do outro lado entende assim: não discipline. Não, eu não sou a favor disso. Nossos filhos têm que ser disciplinados. Lá em casa tem regras que devem ser seguidas e são obrigadas a seguir. Só que a pessoa entende assim: não discipline. E não é isso. Não é não disciplinar. É não agredir. É não aumentar a toxicidade sobre aquela criança. Eu sou cristão. E muitas vezes essa é uma coisa que pega muito para cristão. Porque na Bíblia fala: eduque seu filho com a vara. E aí eu tenho discutido isso no meio, que eu sou cristão presbiteriano, reformado. Eu tenho discutido isso dentro da igreja do seguinte aspecto: sente agora, imagine se Jesus tivesse filho, você acha que ele faria a educação dos seus filhos batendo? Você acha que ele iria precisar? Eu acho que não. Então, se ele não precisou e se é para eu segui-lo, tá? E aí eu já estou saindo um pouquinho da ciência, tá, Lara? Claro. Eu também não preciso educar batendo. E uma outra coisa, assim, diante da prostituta que errou, ele falou: atire a primeira pedra, bata, você que nunca errou. E uma outra coisa que acontece é que a gente quer agredir os nossos filhos por não entender que aquilo faz parte de um desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, em que uma criança ainda é imatura e ela vai errar para conseguir acertar. Então, assim, bater comigo não tem conversa. O maduro ali é você, né? Poxa, se você que é o maduro, como é que você consegue ser dominado por
para uma criança. E que tipo de complicações seriam essas, doutor? A gente consegue trazer alguns exemplos para o pessoal de casa, só para a gente poder Transtorno de entender? ansiedade generalizada, fobia social, tá bom? Aquela criança que não consegue se expor. Transtorno explosivo intermitente, aquela criança que sai do zero e explode. Esses são os principais, são as ansiedades e as fobias são os principais, sabe? Mas a gente sabe que não só os transtornos psiquiátricos, mas a gente pode trazer outros transtornos. A gente sabe que uma pessoa que tem muita ansiedade tem mais possibilidade de ter transtornos endócrinos, aumento de peso, aumento do apetite, dificuldade no sono. Insegurança, provavelmente, a pessoa. Falta de aceitação de si mesma, né? Dificuldade laboral, né? Dificuldade de se impor. Olha, sente que é menor do que o outro porque o pai fazia aquilo. Então, se você, Lara, continuar lendo lá os comentários, e eu não leio o comentário, Arthur, tá? Porque assim, claro. Eu sempre coloco lá para eu fazer um post ou alguma divulgação, ele tem que ter 4 itens: ético, legal, moral, e tem que transformar a vida da pessoa com base científica. Se tiver isso, se eu passar no meu preceito lá, olha, tem isso, eu não vou ficar preocupado com o que vão falar. Refém dos comentários, sim. Isso. Exatamente